Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Qualidade de Vida, uma parceria entre o Papo Mil e a TV Resende Web. O nosso assunto de hoje é sustentabilidade e a nossa convidada especial é Rafaela Soares, engenheira ambiental e diretora de meio ambiente de Guaxupé. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, eu agradeço o convite e a oportunidade. Rafaela, nesse mês de junho, nós estamos comemorando, através do dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente pensa em resíduos. Aqueles materiais que não são reciclados, eles representam uma grande preocupação, tanto a nível de centros maiores, como também na nossa região, como Muzambinho, Nova Resende, Guaxupé. Quais são os impactos do material acumulado e que tem uma má disposição? Bom, a má disposição de resíduos, né, ela afeta desde a questão ambiental até a questão de saúde pública. Então, a disposição incorreta, levantando que o Brasil, no último levantamento, no último panorama de resíduos, gerou pouco mais de 80 milhões de resíduos. Isso dá mais ou menos 113 morros da Urca, se eu sair empilhando resíduos. E dessa quantidade que foi destinado corretamente, que foi para reciclagem dos materiais reciclados, foram 44%. 39% tiveram disposição incorreta, seja de qualquer forma, num terreno baldio ou em lixão. Então, o que isso acontece? O resíduo, quando ele decompõe em gás e em líquido, né? Que o líquido é o que a gente chama de chorume. O gás, ele é um gás metano, né? Que é um gás de efeito estufa. Então, ele é um gás tóxico e um gás que contribui para que a gente está no auge na questão das mudanças climáticas. Então, é um gás que impacta diretamente a questão das mudanças climáticas. E aí a gente vai ter a contaminação do solo e a contaminação da água e a proliferação de diversos vetores. Quando a gente pensa, assim, falo no lixão, claro que é uma coisa, a um nível, é uma dimensão muito maior de contaminação, mas se você for pensar, se eu descarto um material, uma sacolinha de lixo, né, uma sacolinha de resíduos, num terreno baldio, algumas casas abaixo, a Dona Maria tem uma hortinha no fundo da casa dela. Esse material, quando decompor, ele vai seguir o fluxo da água e ele vai estar contaminando a hortinha da Dona Maria. Se o seu João tem uma mina na casa dele, isso vai estar sendo contaminado por conta do descarte irregular em terreno baldio, que a gente vê muito, não só em cidade pequena, quanto em grandes centros. Então, falta muito essa educação ambiental, essa conscientização para a importância de descartar corretamente. A sua fala ela traz para nós algo que está em grande evidência, principalmente no Brasil, né, de uma maneira geral, mundialmente, quando a gente fala do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. E recentemente, uma reportagem foi exibida pelo Fantástico, trazendo as situações envolvendo os resíduos, devido ao alto volume de água e também à enchente e à força da água, galpões e locais que até então tinham um espaço reservado para dar uma destinação correta a resíduos contaminantes, também foram afetados, o que representa uma grande preocupação para a saúde pública. Como que a gente consegue fazer uma analogia entre resíduo, entre saúde e doença? A gente existe lá na Agenda 21, lá em 1992, esse assunto foi trago na questão de saúde ambiental pela primeira vez e mostrou que cerca de 5 milhões de pessoas morriam exatamente por doenças relacionadas à má gestão de resíduos. Então, pensando, 1992 isso já passou. Não, em 2017, a Organização Mundial da Saúde trouxe um novo levantamento. Cerca de 1.700.000 crianças com menos de 5 anos também foram a óbito por conta da má gestão de resíduos. Em 2019, a Organização Pan-Americana de Saúde trouxe novamente esse mesmo dado para crianças de até 5 anos de idade. E aí a gente vai ter tanto a questão de saúde ambiental direta ou indireta da contaminação. Direta, ela pega principalmente o gari, né? Que é a pessoa que trabalha, que manuseia esse tipo de resíduo. Então, o resíduo mal acondicionado, jogado em qualquer lugar, porque o terreno baldio, as vias públicas, acaba que é ele que vai coletar. Então, esse resíduo mal acondicionado, ele pode gerar diversos micro-organismos que vão contaminar o gari, ou então numa unidade de processamento de materiais, os catadores que estiverem nesses locais, e indiretamente, né, a gente tem a questão da dengue, que pode ser gerada a partir de uma má disposição de resíduo. Se eu jogo uma garrafinha num terreno, em algum lugar ela vai acumular água.
E assim como a dengue, a gente tem acúmulo de barata, de rato, até falando no Rio Grande do Sul, né, eu acho que isso é conhecimento público, saiu em diversos jornais, a questão da leptospirose, Sim. né, Os que casos que os casos aumentaram, que né? aumentaram, né, de uma forma absurda. Então tudo isso tem questão de resíduos. E a gente tem também a questão que a má disposição, se eu jogo um papelzinho de bala na rua, isso vai para a drenagem, se entope a drenagem, então a chance de ampliar o efeito de uma enchente é muito maior, porque eu não vou ter onde estar escoando que está cheio de resíduos. Até para dar... É só um exemplo, né? Como falou, estou em Guaxupé, a gente teve uma enchente em Guaxupé em um ano, e quando a gente foi tentar descobrir o porquê daquilo, o que aconteceu? Jogaram uma porta de geladeira dentro do rio. A porta de geladeira, ela parou atravessada e ela fez como se fosse uma comporta. Então, o rio não passava por ela, o rio tinha que subir ela. Quando subia, ele ia para a rua. Entendi. Então, na Então, verdade, ela era um obstáculo. era um obstáculo. E tudo que a gente joga dentro d'água, né? E que a gente vê muito material descartado incorretamente, sacolinha de lixo dentro do rio, isso tudo vai estrangulando o rio e contribui também para esse aumento de enchente. Vou aproveitar que você está falando de rio, o que a gente tem percebido? Nós lemos muitos artigos, principalmente jornalísticos, falando da situação atual e da situação pós-enchente. Nós temos percebido que depois que a água recuou, né, devido a esse evento extremo do clima no Rio Grande do Sul, revelou uma grande quantidade de resíduos que deverão ser retirados, né, tanto da construção civil, das casas que sucumbiram à força da água, quanto também dos móveis que vão ter que ser descartados em virtude da incapacidade do uso. Então, se eles não forem retirados rapidamente, eles podem servir como alojamento para vetores, como o caso do Exatamente. rato e possíveis mosquitos, né? Vetores aí alados. E ao mesmo tempo, por conta da concentração da água que ainda está disposta, né, no corpo físico ali do equipamento, do produto ou do móvel, e que dificulta então o possível processo de limpeza. Então, qual que é a tua perspectiva sobre o ponto de vista da dificuldade que essas pessoas estão vivenciando com esses resíduos lá no Rio Grande do Sul? Bom, o resíduo de construção civil, embora não seja um resíduo tão perigoso quanto os demais resíduos, né, ele é um resíduo extremamente volumoso. Então a área que você ocupa para estar dando uma disposição correta para esse resíduo é muito grande. E aí a gente vai ter areia, terra, brita, que contribui muito para essa questão de entupimento de galeria. Então, até aqui mesmo, se eu estou fazendo uma casa e eu disponho isso tudo na rua, no passeio, na calçada, qualquer chuva que der vai levar esse tipo de material para dentro de um bueiro. Então, é muito material. Até vou dar um exemplo que eu achei fantástico, né? Eu acho que todas as cidades poderiam usar. A Rio São Paulo, aquele problema, a Rio Santos, mentira, aquele problema que a gente teve no ano passado, né? O que eles estão fazendo? Eles estão terminando de demolir as casas e usando o material de demolição, reciclando resíduos de construção civil e reconstruindo com material reciclável toda a Rio Santos. Porque o bloco, a terra, a areia, quando você tritura, você passa por um britador, escolhe a granulometria certa, ele pode substituir o cascalho. Então a base da estrada está sendo feita com esse material que Usando foi esse bom exemplo. esse material de demolição. Eles compraram via consórcio uma carreta com os britadores já dentro da carreta e ela já vai fazendo todo o serviço. É um projeto muito bacana. E Rafaela, vamos falar um pouquinho de esperança. Às vezes a gente fala desses momentos difíceis que o Brasil tem vivido e muitos outros exemplos que envolvem aí a temática global, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade. Nós sabemos que na nossa região nós temos aí modelos pedagógicos, educativos e também práticos que trazem alternativas ecológicas, ambientalmente sustentáveis, que é a questão da cooperativa em Guaxupé. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho como que ela funciona e como que a gente consegue solucionar ou mitigar tudo isso que a gente está vivenciando quando a gente pensa em resíduos. Eu brinco que eu sou um pouco suspeita para falar da cooperativa, né, porque eu vi nascer, então eu tenho um carinho muito grande por ela. Mas a cooperativa, a hora que você fala de sustentabilidade, eu acho que a gente não tem como falar sustentabilidade sem falar em gestão de resíduos, né? Porque a sustentabilidade nada mais é que ações de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social visando uma melhoria ambiental. E é exatamente isso, a cooperativa de reciclagem. A gente tem o trabalho do poder público, porque legalmente é uma responsabilidade do poder público a coleta seletiva. Então, o poder público ele tem que executar, não é opcional, né? A Política Nacional de Resíduos, ela traz isso como uma obrigatoriedade
e aí ele dá a destinação para uma cooperativa. Então a cooperativa ela acolhe os catadores que hoje estão na rua sem um teto na cabeça, então eles catam debaixo de sol, debaixo de chuva, sem um EPI na mão, então correndo vários riscos. E esses catadores, eles se juntam a uma associação, uma cooperativa, Gospé no caso é uma cooperativa, e tem feito um trabalho incrível. A cooperativa foi inaugurada, né, foi aberta, digamos assim, em agosto de 2020 e a coleta seletiva iniciou em janeiro de 2021. De lá até dezembro de 2023 foram 996 toneladas de resíduo com destinação correta e 21 cooperados, ou seja, a gente conseguiu fazer com que esse material, que hoje é destinado em muitas cidades de qualquer forma, virasse renda para 21 famílias. São 21 famílias que vivem disso. Uhum. Então a gente está transformando, né, socialmente e também fazendo a economia girar, porque se o catador ele recebe mais recursos, ele consegue melhorar a vida dele, ele vai comprar mais no comércio, vai comprar mais no mercado. Então, economicamente, a gente tem essa gestão que transforma não só a vida dele, mas também de toda a população. E a coleta seletiva não tem segredo, é você começar. Qualquer município, qualquer tamanho, a gente tem, por exemplo, Nova Resende, que pelo menos até onde eu saiba, eles não têm a coleta seletiva na rua, mas tem uma associação no centro que recebe esse tipo de material e faz um trabalho muito bacana, trocando esse material por vales. Então é uma forma de trabalhar. É claro que tem milhões, cada cidade identifica aquela que a população vai acolher melhor, mas é uma ação que precisa ser feita com urgência. Nós temos, por exemplo, o vidro, que leva 1000 anos para ser decomposto, o material, o metal, né, a latinha de alumínio, que vai de 200 a 500 anos. Então, quando você tira esse material de um aterro e transforma ele em matéria-prima de novo, isso é muito importante economicamente falando, porque o gasto de energia e de recurso para extrair o alumínio, para extrair o ferro é muito menor do que eu vou gastar para recuperar a latinha. Sim. E uma latinha virar uma latinha nova. E é a mesma coisa com vidro e diversos outros materiais. Rafaela, ao longo da nossa entrevista foi possível perceber a importância do poder público, assim como o engajamento da nossa comunidade nas ações que envolvem a sustentabilidade. Na sua visão, enquanto engenheiro ambiental, qual que é a viabilidade da implantação, por exemplo, das cooperativas e das ações que vão aí mitigar e vão gerar aí essa possibilidade de melhorar e de incentivar ações de alta performance como essa? Bom, eu acho que uma das ações com viabilidade, com uma das melhores viabilidades que tem hoje é a implantação da coleta seletiva, é a criação de uma cooperativa, porque se você for parar para pensar financeiramente, o município já gasta com a coleta do lixo convencional, né? Quando ele pega tudo e joga junto no mesmo lugar. Então, esse gasto ele já tem. E hoje o município ele tem o gasto de coletar, transportar e dispor um aterro sanitário. E o custo do aterro sanitário, por mais que seja um aterro sanitário municipal, ele não é barato. Ele é caro. Então, se eu colocar mais um caminhão na rua para fazer só a coleta seletiva, pensando numa cidade pequena que só um caminhão dá, eu vou estar dobrando o custo de coleta. Mas o meu custo de transporte vai ser menor, porque eu não vou ter que levar naquele local que hoje eu levo, e eu não vou ter o custo da disposição. Uhum. Então, se eu parar para pensar, para pesar essas contas, colocar uma coleta seletiva, implantar uma coleta seletiva, ela vai baratear meu custo. Uhum. É que falta muito essa visão de custo final, de você somar todos os custos que você tem, e quanto mais você tira da coleta seletiva, mais o seu sistema de limpeza pública for barato. O que você acha que é a grande dificuldade? Seria talvez a educação ambiental voltada para as crianças, voltada para os jovens? O que dificulta, de fato, a coleta seletiva acontecer para você que está aí na sua casa, no seu sofá, para quem está nos assistindo? Bom, eu acho que a parte da conscientização ela é 99% processo. Porque também não adianta a prefeitura pôr um caminhão na rua para coletar, a cooperativa, se os catadores se reunirem, formarem uma cooperativa, se o cidadão não separar. A gente fala em Guaxupé, a cooperativa ela é do cidadão, porque se ela não for do cidadão, ela não funciona. Ela precisa desse aporte, precisa dessa conscientização. Se ele não separa, porque ele não liga para as questões ambientais, então pensa pelo lado social,
né, você vai estar, a gente auxilia, por exemplo, na erradicação de pobreza e vários outros problemas que a gente diminui com a coleta seletiva. Mas é complicado, essa parte de educação ambiental é a mais difícil do processo. Eu falo que construir um galpão e botar um caminhão na rua é fácil. Convencer as pessoas da importância que aquilo tem é o mais difícil. Que ela está fazendo aquilo pelo meio ambiente, ela está fazendo aquilo pelo outro, né? Sim. E está melhorando a vida de diversas famílias que vivem disso. Mas a conscientização é muito difícil. Existe muito a questão de se pensar em meio ambiente como algo para o futuro. Sim. Minha ação só vai ter um resultado daqui 20, 30 anos. A gente não pensa que o resultado já é imediato. Sim, na verdade, o nosso futuro está agora, exatamente, né? O nosso futuro depende das ações que estão sendo feitas hoje. A educação ambiental não é para hoje, é para ontem. Sim. Então falta muito de conscientização. Eu acho, Rafaela, que quando a gente fala das questões do envolvimento da comunidade, do envolvimento do poder público, do envolvimento das universidades, das instituições como o IFSU de Minas, Campus Muzambinho, que tem nas suas práticas pedagógicas diárias, trazer esse olhar atento para a sustentabilidade, para a preservação do meio ambiente, entre outras temáticas que são abordadas no nosso cotidiano, fazem toda a diferença. Mas sem as pessoas estarem envolvidas, estarem engajadas, estarem de fato motivadas no envolvimento das questões ambientais, o trabalho é impossível. O trabalho não existe. Precisa ser um todo. Todo mundo, o poder público, né, o poder privado, a sociedade civil, todo mundo precisa estar nesse processo, estar junto nesse processo. E é assim, eu brinco, é de uma em uma latinha. É uma latinha que vai para o bolso do catador e que faz toda a diferença. Então, qualquer coisa que você fizer, qualquer tanto que você faça, já vai ter um ganho imenso lá na frente. E não é só para o outro, não é só para o catador. Sim. Então, é o nosso futuro que está em jogo também, é o nosso presente e o nosso futuro, né? Com certeza. Eu queria que você aproveitasse esse momento, né, que nós estamos aqui na TV, que você mandasse um recado para quem está nos assistindo, envolvendo, motivando e fazendo com que ele tenha essa reflexão e esse olhar para um meio ambiente que é nosso e que precisa de um olhar hoje, agora. Não esse olhar do futuro, lógico, que o futuro faz parte, mas esse futuro só depende da ação do presente. Então, que você possa então mandar uma mensagem estimulando e fazendo com que ele possa então se colocar em ação, em movimento, para as ações que envolvem a sustentabilidade. Bom, para o final não tem como a gente finalizar, fechar sem voltar no Rio Grande do Sul, né, que é o que está em evidência no momento. Então eu acho que o Rio Grande do Sul trouxe para a gente esse olhar, né, o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente. E que remediar é muito mais barato do que reconstruir. Então não é só uma questão de meio ambiente, de cortar uma árvore, são vidas que você pode perder se você não cuida do meio ambiente hoje. Então a gente, né, que faz uma frente de trabalho nessa questão, a gente conta com a população de todas as formas possíveis. O engajamento ele é extremamente necessário para que cada ação funcione. Dentro do meio ambiente é impossível você trabalhar sozinho. Então é todo mundo por todo mundo. Com certeza. E nós todos envolvidos e engajados poderemos então fazer a diferença. E muita diferença. E muita gente pensa meio ambiente, né? Vou preservar um retrocesso, mas não. É economia, então, desde a parte financeira até a parte de sobrevivência mesmo, de água, de energia, tudo isso a gente precisa do meio ambiente estar saudável para a gente ter. Com certeza, eu queria aproveitar a oportunidade de te agradecer, tá? É sempre muito bom receber pessoas como você, que nos estimulam, que nos motivam, trazem um pouco de esperança, trazendo aí informações e principalmente nos movimentando, né, a criar estratégias e principalmente a nos envolver com as questões que envolvem o meio ambiente. Então fica aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. E eu quero agradecer você que está aí nos assistindo, que você continue nos acompanhando no nosso programa Qualidade de Vida, que busca trazer informações sobre o meio ambiente, que você tenha uma vida mais saudável e principalmente que a gente continue cuidando do nosso planeta. Até breve.